Vamos lá, pessoal. Esse exercício ele é um pouquinho mais complicado do que eu pensei que ele seria. Eu dei de exemplo os outros de cima que se parecem, mas esse se mostrou um pouquinho diferente. A Serena me perguntou ele hoje. Eu decidi até gravar o vídeo porque eu fiz algumas tentativas até conseguir resolver o exercício, então estou passando para vocês aqui a explicação. Tenta, lógico, fazer ele sozinho, tenta em alguma parte do vídeo que desenroscar, tentar fazer ele por conta própria, tá? E aí depois vocês veem o resto da resolução, ok? Então ele fala de um ponto P que é interno a um ângulo de 60 graus. Então fiz um ângulo de 60 que dista 6 e 9 metros dos lados desse ângulo. Então ele tem aqui 9 metros de um dos lados, lembrando que ele vai formar 90 graus nos dois lados aqui, né? E 6 metros do outro também formando 90 graus, tá? Este é o ponto P, beleza? Qual é a distância entre o ponto P e a bissetriz? A bissetriz é essa reta vermelha que dividiu o ângulo de 60 em dois ângulos de 30 graus, tudo bem? Então, qual que é a distância do ponto P até essa reta da bissetriz? É um segmento que forma 90 graus, tanto aqui dentro, tá bom? Quanto aqui para fora, beleza? Então, este é o desenho inicial que a gente tem. E aí, pessoal, qual que é a nossa complicação? Diferente dos outros exercícios, que em geral eu prolonguei essa reta ou essa reta, a pergunta, né, essa distância de P até a bissetriz, eu vou chamar aqui de distância D, ela não tem relação com essas retas prolongadas. E aí, depois de quebrar um pouquinho a cabeça, depois de pensar em algumas coisas, eu percebi que quando eu prolongasse o próprio segmento D, né, eu formaria um triângulo maior e outros triângulos retângulos, né? Vamos dar nome aqui para os meus pontos, que eu vou precisar nomear praticamente todos os meus pontos. Então, eu vou nomear aqui como A, B, C, o triângulozão maior, tá bom? Eu vou dar nome aqui de D para esse ponto aqui, e eu vou dar nome de E para esse outro ponto aqui, ok? E eu vou nomear mais um ponto, que é esse que a bissetriz corta o triângulo. E eu queria deixar uma coisa clara sobre esse ponto M. Por que eu estou chamando ele de M? Porque ele é o ponto médio de DC. Como aqui é a bissetriz do meu triângulo, eu estou cortando o ângulo ao meio, eu vou cortar o lado ao meio. Significa, pessoal, que BM é igual a MC, tá bom? O segmento BM é igual a MC, ou seja, isso daqui é igual a isso daqui. Tudo bem? Isso é importante de notar. E justamente com isso, né, que a gente vai conseguir resolver o nosso exercício, usando isso e um pouquinho de seno cosseno para poder resolver isso daqui. Então, pessoal, quem estava travado nesse exercício, tenta partir disso aqui e resolver, tá? Se não conseguir, dá play, ouve mais um pouquinho, mas tenta partir daqui resolver esse exercício. Bom, para quem já tentou ou está vendo o vídeo até agora, vamos lá então, pessoal. Eu preciso então achar uma maneira de relacionar esses valores que eu falei para vocês, utilizando essa relação que eu acabei de indicar para vocês. Repara, pessoal, que eu vou chamar de x bm, tá? X, MC, vale bm. Então, repara, pessoal, que eu tenho aqui x mais d daqui até aqui. Repara que isso, pessoal, é a hipotenusa do triângulo BDP. Tá? É um triângulo retângulo BDP. É esse triângulo aqui. Ok? Então, x mais P, x mais D é a hipotenusa desse cara. Ok? Outra coisa que eu quero que vocês vejam, para vocês entenderem o que eu estou fazendo, que x é igual a esse pedaço, que é igual a d mais y. X mais d é a hipotenusa desse triângulo aqui, né? Agora, o x menos d
o x que é tudo isso, menos o d que é esse pedaço, é a hipotenusa desse outro triângulo retângulo. Isso é igual à hipotenusa desse triângulo CEP. E esses dois triângulos são retângulos, ou seja, eu posso usar Pitágoras neles, tá bom? Pitágoras não, eu posso usar seno, cosseno, relações trigonométricas, posso usar Pitágoras também, mas principalmente relações trigonométricas. Para eu usar relações trigonométricas, o ideal é que eu tenha algum dos ângulos de CEP e de BDP. Então, vamos achar esses ângulos para a gente poder resolver, tá? Vamos começar aqui olhando para o triângulo AMC. É um triângulo bem grande, ó. Ele vem aqui, aqui e aqui. Tá vendo? Pessoal, lembra que está bem pequenininho aqui, ó, mas é 90 graus aquela reta cinza? Então, aqui embaixo é 30, lá em cima é 90. Então, eu sei que esse ângulo aqui de baixo é de 60. Tudo bem? Bom, pessoal, se eu olhar agora para o meu maior triângulo possível, que é o ABC, eu já vou descobrir quanto que vale esse ângulo aqui de cima. Se eu olhar para o ABC, eu tenho aqui como 60, eu tenho aqui como 60. Olha, eu fiz um triângulo equilátero, aqui também é 60. Todos os ângulos são iguais, todos os lados são iguais. Mas não vou nem usar nenhuma relação de triângulo equilátero, eu vou usar seno e cosseno mesmo. Olha por quê, pessoal? Eu tenho o lado DP, que vale 9. O exercício me deu. E é o cateto oposto desses 60 graus. E o x aqui é a hipotenusa. Então eu posso escrever esse x que é a hipotenusa aqui, na verdade, não o x, né? O x é esse pedacinho aqui, é metade, né? A hipotenusa é x mais d, né? Então eu posso descobrir o valor da hipotenusa, que é x mais d. Aí eu poderia também, pessoal, fazer a mesma coisa para o de baixo. Eu vou ter aqui, ó, cateto oposto, eu consigo achar a hipotenusa, e aí eu sei que a hipotenusa desse é x menos d. Então, eu vou ter em cima x mais d e um valor. Eu vou ter embaixo x menos d e outro valor. Eu consigo descobrir tanto o valor do x quanto o valor do d. Eu vou ter duas incógnitas e duas equações. Exercício resolvido. Então, usando, pessoal, o BDP, fazendo o seno de 60 dele, eu vou ter cateto oposto aos 60, 9 metros, dividido pela hipotenusa dele, tá bom? Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes a hipotenusa dele. Vou chamar de hipotenusa por enquanto, depois a gente dá outro nome. Então, a hipotenusa é igual a 9 vezes 2 dividido pela raiz de 3. Multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3 para poder sumir essa raiz de 3. Eu vou ter que a hipotenusa é igual a 9 vezes 2 sobre 3 raiz de 3. 9 dividido por 3 dá 3, vezes 2 dá 6. Então, a hipotenusa são 6 raiz de 2. Então, ó, x mais o d é igual a 6 raiz de 2. Tá bom? Primeira relação que a gente fez. Segunda relação, que agora esse outro triângulozinho aqui, o menorzinho, o triângulo CEP, tá bom? CEP. Vamos lá, o seno de 60 aqui embaixo ficaria o cateto oposto ao 60, que é 6, dividido pela hipotenusa dele. Então, a hipotenusa dele, vezes raiz de 3 sobre 2, é igual a 6. A hipotenusa é igual a 6 vezes 2 sobre raiz de 3. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Eu vou ter 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, raiz de 3. Então, eu tenho 4 raiz de 3. Aqui, pessoal, por algum motivo eu falei que era raiz de 2, mas é raiz de 3, tá? Desculpa aí. Então, repara, pessoal. Eu sei que x mais d, que é a hipotenusa do de cima, vale 6 raiz de 3. Eu sei que x menos d é igual a 4 raiz de 3. Eu tenho um sistema de equação. Eu vou subtrair as duas, assim eu sumo com o x e fico com o d. Vai ficar ó, x menos x, dá zero. D menos menos d dão 2ds, porque vai ficar menos com menos mais, d mais d, 2d. 6 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Dá para dividir os dois lados por 2. Daí eu vou ter que o d é igual a raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Então, é um exercício mais
complicadinho, mas está aí a resolução utilizando seno e cosseno. Na verdade, só o seno aqui e muito desenho geométrico aí. Beleza? Valeu, pessoal!